nós estamos na doutrina dos apóstolos, qual o fundamento é Cristo, quer dizer, já deixou um fundamento. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinai a guardar tudo que eu tenho falado. Esse é o princípio de tudo, amém? Agora ele vai fazer ministro de Moisés ou ministro de Cristo? Você lembra daquela passagem que diz? O homem recebeu o milagre, e eles ficaram tão endemoniados de seja discípulo tu dele, nós somos de Moisés. Sabe por quê, irmão? Quem recebe a ajuda de Jesus ou o toque de Jesus tem ousadia, amém? Como aquele homem teve. Versículo 6: no qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, Moisés, o Antigo Testamento, mas do Espírito, o Espírito, o Novo Testamento, porque a letra, Moisés, mata, mas o Espírito vivifica. Então eu vou andar com a morte ou eu vou andar com a vida? Eu vou andar com Moisés, que é um morto, a lei de Moisés está morta, ou eu vou andar com a vida? A vida, o Novo Testamento. Por isso que esse pessoal ainda está morto, irmão. Você explica, eles estão mortos. E não resplandeceram ainda. Versículo 14. Por quê, pastor? Porque os seus sentidos foram endurecidos. Por que endurece? Qual é o sentido que endurece? A lei de Moisés. A lei de Moisés endurece os sentidos. Para quê? Porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo. Será que eles não entendem isso, irmão? A lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Que tradução que eles usam para não compreender isso? Até hoje, quando é lido Moisés, o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Irmão, aqui está a prova bíblica. Que quem está no Antigo Testamento não se converteu. Mas quando se converte ao Senhor, o véu se tira. Eles dizem assim, nossa, como eu estava errado mesmo. Não estava certo, não tinha lógica o que eu fazia. Dava o dízimo, o pastor disse que livrava de um devorador, ficava doente. Eu tinha que dar o dinheiro para prosperar, mas eu vi o outro da igreja que só dá oferta e prospera, não está certo. Como que pode? Sabia que tem gente que dá o dízimo por causa de ganância? Eu quero dar porque eu quero ter mais do que o outro da igreja que diz que não dá. Eu vou provar para eles que eu sou um homem. Irmão, enquanto Malaquias está dizendo que quem dá o dízimo seria reconhecido nas nações, a pobre alma não é conhecida nem dentro da igreja, quem dirá nas nações. O Elon Musk seria um dizimista dessas igrejas aí. Está entendendo, irmão, como é que você é? Deixa eu traduzir para os miúdos. Malaquias diz, irmão, que quem dá o dízimo seria reconhecido nas nações. Quando se fala de Bill Gates, Elon Musk, quem se lembra deles? Por que você se lembra dele? Porque ele é milionário. Está entendendo? Ele é conhecido em todos os lugares, porque tem dinheiro. É destacado na mídia. Era esses aqui que Malaquias dizia quem era dizimista. Ah, por que essas pobres almas não são conhecidas nem no bairro? Nem no bairro, muito menos na sua cidade ou na sua casa, na sua família. É um miserável, gasta na farmácia, gasta em doença, igual a você gasta também, ninguém está livre disso. Aqui a gente nunca falou hipocrisia, mas os pastores prometem uma coisa que não existe. Por isso que a pessoa quando senta aí, não, peraí, tem coisa errada. Não, eu vou ter que conhecer a verdade. Aí quando se converte ao Senhor, aquele véu tira, eles não ficam mais dentro da congregação. Não, eu não vou viver sem mentira. Eu dou o dízimo e fico doente. Eu dou o dízimo e não é mais de Deus. Não existe mais templo. Irmão, o dízimo era dado no templo em Israel. Deus nunca falou para dar igreja, amém? Nunca falou. Vamos lá. Vamos falar de mais uma heresia? Está pronto aí? Então vai dando glória que nós vamos falar mais de uma aí. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo número 9. Um pouquinho para trás. Olha só, o pastor sempre fala que é para a gente não dar o dízimo. Eu conheço aquele pastor. Ele é um herege lá daquela igrejinha pequenininha lá, do último reavivamento. Não é para mais ir lá, hein? Eu vou mostrar para vocês que ele está errado. Ele está completamente errado. 1 Coríntios, capítulo de número 9. Quem achou vai glorificando. Versículo de número 13. Quem achou glorifica. Não sabeis, vós que administram o que é sagrado, comem do que é do templo,
e que de contínuo estão junto do altar e participam do altar, assim ordenou também o Senhor, os que anunciam o evangelho vivo do evangelho. Está vendo? Olha aí, sai de lá. Viu como Paulo disse que é para viver do templo? Ordenou o Senhor. Isola o versículo, não leia mais. Não veja o que está no contexto, vamos fechar a Bíblia. Não vamos entender o que Paulo quis dizer. Uma meia palavra dá uma margem para um monte de heresia. Mas vamos ver o que Paulo estava falando? Vamos lá, eu vou traduzir em miúdos para vocês. Vou fazer a receita agora. Tá bom? Trigo, sal, água e vai para o forno, com fogo agora. 1 Coríntios 9:1. Quem achou, glorifica. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós as minhas obras no Senhor? Se eu não sou apóstolo para outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa para os que me condenam. Preste bem atenção. Esta é a minha defesa para aqueles que me condenam. Olha para mim. Então quer dizer que tinha alguém falando mal de Paulo. O que Paulo está ganhando oferta aí? O que Paulo agora quer viajar? O que Paulo quer levar a mulher dele lá para Sorocaba? O que Paulo quer ir para Marco no Ceará levar a esposa? Essa é a minha defesa para aqueles que me condenam. Ou Pedro, aliás, Paulo não era casado. Então tinha alguma coisa na igreja de Corinto. Aí você diz assim, meu Deus, lá acontece, às vezes no nosso meio acontece também. Então para você ver o que é a igreja. Estavam condenando Paulo, dizendo, pelo menos para vós eu sou. Os outros da igreja estão falando que eu não posso viajar, que eu não posso fazer a obra. Vamos lá, vamos continuar. Para os que me condenam, versículo 4. Não temos nós o direito de comer e de beber? Olha a pergunta. Não temos nós o direito de comer e de beber. Se lembre dessa palavrinha. Eu não sei se você se lembra de outra palavra. De um tal mestre da Galileia que falou sobre isso, não? Você lembra? Vamos chegar lá, para você entender. Vamos lá. Abra comigo. Não temos o direito de comer e de beber. Lucas 10:4. Você vai voltar de novo aí. Vamos lá. Você se lembra dessa palavrinha? Não temos o direito de comer e de beber. Lucas 10:4. Lucas 10:4. Vamos falar sobre a heresia que existe dízimo nessa passagem de 1 Coríntios 9. Lucas 10:4. Quem achou, glorifica. Olha só. Vamos começar lá do... Pode ser do 1 primeiro. Capítulo 10:1. Depois disso designou o Senhor ainda outros 70. Olha para mim, vamos dar uma paradinha aqui, irmão. Mas tinha 70 discípulos. Mas como só 12 quis ficar com ele? Aí você olha para nós aqui, muitos já correram. Irmão, 70 vazou da igreja. Se fosse hoje, não teria mais ninguém na congregação. Jesus ia pregar o evangelho sozinho, vazaram tudo fora. Aí acha defeito em Jesus para as outras pessoas correr. Porque as pessoas querem achar defeito em alguma coisa, muito menos nela. Só por Jesus dizer, eu não quero que vocês venham pelo pão que perece. Eu não quero que vocês venham pelo milagre. Correram tudo. Ficaram tão felizes e disseram, Senhor, nós expulsamos o demônio. Não é para ficar feliz para expulsar demônio. É para ficar feliz pelo nome de você, está escrito no livro da vida, já bastou. Não quero mais ele como meu pastor. Lá foram eles levar o dom de expulsar demônio e curar enfermos. Você lembra na passagem que alguém chega para Jesus, Senhor, encontramos um que não nos segue, se lembra não? Era um deles. Se ele não é contra nós, é por nós, deixa eles expulsar. Mas na salvação não entra. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Eles não estavam expulsando demônio, curando enfermos, mas andavam com Jesus? Não andavam, não vão herdar. Ele vai dizer, não vos, era um dos 70. 70 aqui, ó, levaram o dom embora. Mas não queriam mais Jesus, só porque Jesus diz, não, que graça tem, que alegria é essa que vocês têm de expulsar demônio, curar enfermo? Você tem que estar alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você tem que estar alegre porque Jesus se chamou como o maior milagre, não vem de atrás de milagre. Só quero pão, milagre, riqueza, quero encher a barriga. A melhor coisa para encher a barriga é o evangelho. Vamos lá. E mandou diante da sua